Olá, meu nome é Lucas, eu sou daqui do clube de podcast e eu vim aqui com uma convidada especial, a Yasmin. Prazer, gente. Meu nome é Yasmin. Então, ela passou na faculdade, ela era uma ex-aluna do Sebastião Fernandes Palma e você passou em qual faculdade? Eu sou agora estudante da USP. Eu ingressei esse ano. Esse ano. Agora começando com algumas perguntas, qual foi a primeira experiência que você teve quando descobriu que você entrou? Eu passei, na verdade, Eu passei na USP duas vezes. Inicialmente, eu passei pelo Provão Paulista no curso de Biblioteconomia, aqui de Ribeirão Preto. Então, eu passei, ela era a minha segunda opção, fui. Passei pela experiência da recepção de calouros, foi uma recepção calorosa. Aqui em Ribeirão foi uma das melhores experiências que eu tive dentro da universidade. Já começamos com o pé direito. Sim. Só que no meu primeiro dia de aula, em que eu estava prestes a sentar, que eu estava na minha segunda opção, eu recebi um e-mail da lista de espera da FUVEST. E eu descobri que eu passei em editoração lá em São Paulo. Eu chorei horrores, eu não achei que eu fosse passar. Liguei pra minha mãe e falei: mãe, você não vai acreditar, eu passei. Ela falou: viu, filha, eu sabia que você ia passar. Então aí eu fui, eu já desmatriculei daquela faculdade que eu estava, que era Biblioteconomia, para me matricular em editoração, porque você não pode ter duas matrículas abertas. Demorou ou teve algum problema sobre essas duas transições? Não, na verdade, assim, o pior problema pra mim foi ter que refazer muitas coisas do que eu já tinha feito, né? Que seria conhecer nova gente, conhecer um campus novo, ter que refazer cartão de aluno, porque o que eu tava antes estava com biblioteconomia. Então eu não podia ficar com aquele cartão, tinha que trocar. Sim. Então esse foi o processo e o processo de transição, né? Viajar para São Paulo para achar a casa e procurar local para ficar. Isso foi uma coisa que, assim, foi um pouco mais difícil. Foi um pouco desafiadora para você. Isso. Sua experiência agora na faculdade, tipo, o que você está achando dos estudos, como que é a plataforma de lá? A universidade, ela tem uma infraestrutura muito diversificada. Então, um dos meus maiores choques, por exemplo, é que tinha impressora para os estudantes, que a gente podia imprimir à vontade. Não estou dizendo que, tipo, em todas as faculdades da USP vai ter isso. Por exemplo, na minha unidade, no meu departamento, a gente tem café pra gente pegar na copa, mas nem todas as faculdades têm. Então, foi uma experiência de habitação, assim, que eu não estava esperando e foi muito boa. Até agora, para minha universidade, foi um ambiente novo, desafiador, que me inspirou bastante. Eu descobri novas possibilidades, muitas oportunidades foram abertas e eu só, tipo, tô no segundo semestre. Segundo semestre. Isso, então, dos meus 4 anos de universidade, até agora eu tive ótimas experiências. Ouvindo por outras partes, outros convidados que vieram aqui, você já conseguiu ingressar num trabalho da sua área? Sim. Quando a gente fala de área, a gente está falando de comunicação, de artes, de matemática, de contabilidade, enfim, são áreas diversificadas. Eu que estou na Escola de Comunicação e Artes, eu estou fazendo comunicação. Então, qualquer área de comunicação, mesmo que não seja voltada para o meu curso, que é editoração, na construção de livros, eu posso atuar. Quando eu entrei na universidade, eu precisava urgentemente encontrar um estágio, porque eu não tinha como me sustentar apenas com o salário da minha família em São Paulo. Então, eu precisava arranjar um emprego para poder me bancar. E assim, correndo atrás, procurando, eu consegui rapidinho. Em 2 meses eu já tinha conseguido entrar e agora eu estagio dentro da reitoria na parte de comunicação. É porque tudo, como que eu posso explicar? Tem pessoas que passaram na faculdade que nem o primeiro mês já conseguiram achar trabalho. Programação, como que eu tenho experiência disso, é muito mais fácil de você conseguir achar trabalho com isso, porque está muito em falta, mas se fosse no seu caso, se fosse trabalhar numa área que você... seus sonhos, vamos supor. Programação, para minha opinião, meu sonho é trabalhar na Google. Mas na sua área, o seu sonho, se você conseguisse ter uma meta de trabalho, qual que seria? Construir minha própria editora. Construir sua própria editora. Porque eu acredito que dentro da editoração, não que não seja bom você trabalhar para uma editora grande, ter uma editora pequena, ou mesmo se transferir para alguma editora do lado de fora, mas construir uma editora sua própria, brasileira, com uma identidade, com um público-alvo, que consiga ter um público fiel e que vai estar entregando o melhor trabalho
com livros de qualidade, nossa, seria um sonho. Com certeza. Claro, tá recebendo para isso. Com certeza. Agora, desde o início, para você ingressar nessas faculdades, você tinha uma rotina de estudos ou você só estudava pela escola? Eu só estudei pela escola. Eu sou uma pessoa que, desde muito nova, eu tive foco em sala de aula. Eu aprendia ouvindo o professor, tirando dúvida, fazendo os exercícios da sala. Eu não gostava de estudar dentro de casa. Na verdade, isso me irritava, porque eu estava perdendo tempo de fazer outras coisas. Sim. Então, tarefa de casa, essas coisas, fazia? Sim, fazia. Só que não era... Obrigação. Não era uma coisa que realmente estava me ensinando. O que me ensinava mesmo era estar presente verdadeiramente dentro da sala de aula, prestando atenção, buscando, tirando dúvida, mostrando para o professor que eu estava interessada. E se não tivesse, mesmo assim, tentar ajudar, sabe? Buscar alguma coisa. Porque uma coisa que eu peguei para mim, não lembro quem foi que me falou, mas conhecimento... Você não perde conhecimento. Então, não importa se você tá lá para aprender sobre capivara, entendeu? Você tá aprendendo alguma coisa e isso ninguém vai te tirar. Conhecimento, desculpa te cortar, mas conhecimento nunca é demais. Não. Conhecimento nunca é demais. Você saber uma coisa nova que você não sabia ou uma área nova que você não sabia, pelo menos você tem essa experiência. Isso. E claro, eu não tô dizendo que você tem que estudar algo que você não tem nenhum tipo de interesse. Tanto que eu fui para editoração e não gosto nada de biologia. Mas quando eu tinha que estudar biologia, antes do novo ensino médio aparecer e tirar essas matérias da gente, eu tentava me esforçar, eu tentava entender, porque eu sabia que aquilo poderia servir para mim de alguma forma. Então, tudo bem, vestibular é a resposta mais óbvia, né? Sim. Só que às vezes a gente se depara com situações da vida cotidiana e que, caramba, eu aprendi isso na aula, entendeu? Então você tem a resposta para alguns problemas da vida cotidiana que a gente aprende na escola também. E assim, a gente vai descobrindo isso aos poucos, não é uma coisa que a gente percebe na hora. Porque o que o povo fica falando ultimamente esse ano é sobre que está mais fácil ingressar em faculdades com o Provão Paulista. É verdade. O Provão Paulista está sendo uma de aberturas para ingressar numa faculdade bem mais tranquila, porque você está competindo com outras pessoas que são de pública, não de particular. Sim. Mas se você fosse assim, na área de programação, faculdade, vamos supor, da USP, não é muito recomendada, por causa da infraestrutura de tecnologia que tem. Sim. Agora, na sua, você acha que tem diferença pública com particular? Tem diferença. Eu sou uma pessoa que busca bastante curso de extensão, então eu faço muitos cursos à parte, mesmo estando numa graduação. A PUC-RS, ela, que é uma particular, né? Sim. Ela é uma que tem faculdade de escrita criativa, tem editoração, se não me engano, lá também. E da infraestrutura que eles têm, existe uma diferenciação na base teórica. Existe uma diferenciação de como eles abordam o tema. Na USP, a gente está muito preocupado em buscar a história, a teoria por trás, como que surgiu. E, claro, a gente tem a parte prática, só que a gente não aprende, por exemplo, a mexer nos programas. Isso é uma coisa que a faculdade não vai te ensinar, uma coisa que você vai ter que buscar por fora mesmo. Já na universidade particular, não que eles necessariamente vão te ensinar todas as práticas dentro da editoração, mas eu sinto que tem muito mais experiência prática lá do que tem na universidade pública. Então, se você quiser entrar na universidade para ir para o mercado de trabalho, talvez a particular possa ser uma melhor opção. Agora, se você quiser seguir vida acadêmica, não existe escolher uma escola pública, uma faculdade pública. Ela vai te alavancar de uma forma muito maior. Porque, tipo assim, tem muitas discussões sobre que se é melhor uma faculdade pública ou particular, como que eu tinha te perguntado, mas tudo ao resumo, eles ficam falando que certificado é o mesmo, conclusão é o mesmo, e eu não sei dizer se tem diferença ou não. Eu já ouvi de veteranos meus que não é exatamente assim. Existem, sim, empresas, principalmente no polo onde eu vivo hoje, que é São Paulo, a capital, existem empresas que só contratam por nome de faculdade. Então, se você fizer uma Anhanguera da vida, provavelmente você não vai conseguir entrar nessa empresa específica. Isso importa para você? É isso que você tem que se perguntar. O que você quer? Você tem que entender o que você quer. Não adianta seguir tal faculdade, seguir tal curso, se você não souber para onde você quer ir com isso. Quando eu entrei em editoração, eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de livros, então eu falei, eu quero trabalhar com livros. Eu me decidi. Então eu falei, eu quero editoração. Agora eu tenho que decidir a universidade que tem. Porque não são todas as universidades que vão ter esse curso específico que eu fiz. E eu tinha 3 opções só, que era a USP, a UFRJ e a UFSM.
Como eu ia ficar longe da minha família de qualquer forma, porque a minha família é de Ribeirão e eu estava indo para outro estado, Sim. para outro local, né? O que aconteceu foi que eu tive que escolher aquela que fosse mais próxima. Então, a capital foi aquela que eu tive que escolher. Então, eu falei, vai ter que ser a USP, não vai ter jeito. Então, eu fui, estudei o que eu tinha que estudar na escola. Eu sou uma pessoa que aprende com facilidade também, tem essa questão. E quando eu tentei estudar por fora, eu me desgastei demais. Para mim, não funcionou, foi uma experiência terrível. E, assim, eu acreditava que não ia ser o suficiente estudar somente pela escola. Por incrível que pareça, foi. Foi. Porque tem dessas, tipo, Sim. A escola, o Sebastião Fernandes Palma, ele propõe muitas coisas por fora também, como se fosse curso Sim. personalizado, ou até curso específico da área, para sempre ajudar ou até dar maiores chances para a pessoa ingressar numa faculdade. E os professores também. Os professores foram fortíssimos aliados para mim dentro do vestibular. Nossa, chorei no ombro de vários. Eu sempre falava com eles sobre as minhas inseguranças, eles me acalmavam, explicavam, porque eles já tiveram essa experiência. Ouvir a voz de quem já passou por algo vale a pena. Às vezes a gente não leva a sério. No momento do caos, você tá lá. Você ri, tipo... Nossa, você não sabe o que eu tô passando. Tipo, eu tenho uma experiência muito com o Humberto. Isso. O Humberto, ele sempre falava assim, não, você tá preocupado com a faculdade, é porque você não viu a faculdade de física. Então, tipo, ele sempre acalmava a gente. Mas, agora, tocando nesse assunto, sua experiência na escola, como você falou que os professores sempre te abraçavam e tudo mais, de relação ao estudo, sempre foi muito boa. Sempre foi muito boa. Eu fui uma aluna, na verdade, um pouco excluída da minha turma. Não por opção deles ou minha, mas, tipo, foi uma coisa meio conjunta, sabe? Eu me isolava, eles me isolavam ao mesmo tempo, então foi uma experiência um pouco triste, só que ao mesmo tempo me aproximou demais da coordenação, da diretoria, me aproximou demais dos docentes, que são os professores. Isso me trouxe uma experiência escolar diferente do que da maioria dos alunos. Sim, porque o Sebastião Fernandes Palma, ele tenta sempre acolher as pessoas agora. Sim. E eles estão sempre com projetos novos, cada vez mais tentando trazer luz ou até palco para essas pessoas. Como exemplo, o clube do PodPay. Sim. Que ele está tentando mostrar a vida de vários estudantes ou a relação de vivência deles. Sim. Mas, em relação ao todo, você não fez nenhum curso por fora? Minha mãe... Depende. Que tipo de curso você está me perguntando? Vamos lá, curso como se fosse para vestibular mesmo. Não. O Carlos, ele tem um curso social, Sim. né? Um cursinho social. Eu tentei por 3 semanas e desisti. A rotina era muito pesada. Então eu fiquei muito cansada, eu não tava conseguindo, gente, não dava pra estudar nem na escola, que isso. Eu falei, bom, eu estudo cursinho, eu não estudo nada, gente. Ou eu estudo na escola, ou eu estudo nada. Então eu escolhi a escola. Sim. Aí foi o suficiente, foi o que eu falei pra você. Assim, eu fiquei muito indecisa, eu fiquei muito insegura, chorei muito, eu tive problemas mentais terríveis durante a época do vestibular. E é uma coisa que, tipo, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu cheguei a faltar muito na escola no final do ano, tipo, na reta final, por conta das minhas crises, de etapas, assim, que eu não tava conseguindo lidar. Tipo, hoje em dia tem o psicólogo. Chegou um psicólogo aqui? Chegou, parabéns. Agora tem psicólogo na escola que atende a cada, se eu não me engano, 15 dias na escola toda sexta-feira. Então, tipo, ele coleta. Se você quer um psicólogo, você assina a papelada que ele te atende. Uhum. Aí é tudo em conjunto ou, se for necessário, isolado. Ah, sim, aí fica... Aí é pra tentar acalmar, tipo, o que você passou é pra tentar acalmar esses Entendi. momentos que as pessoas têm. E com todo o projeto, nessa caminhada da escola, desde o primeiro colegial até o terceiro, você ainda estava direta no caminho certo para a faculdade que você queria? Claro que ou não. você estava 100% Não. perdida? Gente, eu entrei na primeira série durante a pandemia. Sim. A gente teve boa parte da minha primeira série foi online, né? Então a gente tava lá, olhando o professor falar, e eu ficava com dó deles falando, ninguém respondendo, e a gente lá participava. E foi uma experiência, assim, completamente surreal. Quem lembra da pandemia vai saber, né? Então, a primeira série foi, assim, uma experiência de outro planeta. Chegamos na segunda série, a gente começa realmente a pensar nisso, porque logo tá o terceiro ano aí. Já. Então, eu comecei a considerar letras, jornalismo. Então, na área que eu estou mesmo, mas é porque eu não conhecia o curso que eu conheço, que é editoração. Eu só vim descobrir esse curso no início da terceira série.
Aí sim, aí foi quando eu me identifiquei e eu falei, vai ser esse curso aqui. Aí eu comecei a pesquisar sobre o curso, ver grade horária das faculdades, comecei a pesquisar as faculdades que tinham, porque eu acho que não adianta você simplesmente ter um curso em mente. Tá, mas e a universidade? Você viu a grade? Você sabe o que ele oferece? Você sabe se você tem a oportunidade de realmente estar ali? Porque você pode passar. Mas e se você não conseguir se sustentar na cidade onde tem? Porque tem muitas pessoas, vamos supor, que passam na faculdade que eles pensam que são, mas quando eles veem a grade, eles desanimam totalmente. Exatamente. Então eu comparei grades, comparei a minha situação familiar, financeira, e cheguei a uma conclusão, que a USP seria a melhor opção para mim. A grade da UFRJ foi a segunda que me agradou, só que eu não teria como ir para lá, eu não teria como ficar lá, então eu desisti. Eu tentei, assim, o mínimo do mínimo para tentar entrar, e eu foquei mais na universidade, que eu falei, tá, isso daqui é o que vai atender melhor as minhas expectativas. Então você está morando em São Paulo? Estou morando em São Paulo. Você está morando como que eu posso explicar? Um apartamento da USP? Conjunto residencial? Conjunto residencial da USP ou não? Eu gostaria, mas não. Quando a gente entra na universidade, eu posso falar da experiência da USP, eu não sei as outras, né? Sim. Existe um programa de permanência que você tem que ir lá se submeter mesmo a colocar sua renda, a quantidade de renda que entra na sua família, laudos médicos, e eles vão fazer um cálculo lá e dizer se você é pobre o suficiente para entrar. Sim, tipo, questões financeiras que necessitam de... Porque assim, dos últimos tempos para cá, a USP vai recebendo muito mais cotas. Cotas de escola pública, PPI, Sim. que é preto, pardo, indígena. E isso acabou aumentando muito o requerimento pelo auxílio permanência. Para isso. Eles não têm vagas para todo mundo. O ideal, num cenário, né, ideal, seria que eles construíssem mais moradias. Mas eles não vão fazer isso. Mundo. Eles ainda não fizeram isso. Então, o que eles fazem? Eles ranqueiam as pessoas, e aquelas que tiverem mais necessidade de morar são as que vão ser atendidas pelo conjunto residencial. Aquelas que não conseguem morar, eles oferecem um auxílio de R$800. Sim, é isso que eu ia comentar, porque, tipo assim, teve um passeio escolar da Sebastião Fernes Paulon para a USP de São Paulo, e eles falaram também que lá tem os auxílios, e explicaram tudo certinho. Aí eu queria te perguntar, você tem algum auxílio fora disso? Não. Eu também queria. Mas o que acontece a regra que separa quem vai receber auxílio e quem não é o salário per capita da família. Tá. Então, se per capita seria por cabeça, ou seja, por pessoa, se por pessoa daquela família o salário total for dividido e cada pessoa tiver um salário mínimo e meio para si, ele não vai ter o auxílio permanência, ele não vai receber auxílio permanência. Estou dizendo que isso é o suficiente para você se sustentar em São Paulo? Não, eu passo muito perrengue lá. Entendeu? Só que no sistema, não é nenhuma pessoa que vai desclassificar um sistema. Então é injusto, bem ruim, bem só que é como funciona. Bem democrático, mas em questão assim por fora agora. Você saiu de Ribeirão Preto, foi para São Paulo, agora está fazendo a faculdade da USP em São Paulo. Você está tendo tempo livre para andar para conhecer São Paulo? Eu sou uma pessoa medrosa, eu não ando sozinha. Mas a USP ela tem muitos programas de cultura que eles oferecem e você pode ir com outros estudantes da USP que se inscreveram. Então eu cheguei a conhecer museus, a conhecer espaços culturais da USP mesmo, que eles organizaram excursões. Tem tempo? Depende. Assim, eu estudo de manhã, eu estagio durante a tarde e durante a noite, às vezes, eu pratico esportes. Porque a gente tem acesso ao centro de práticas esportivas e a gente pode ir lá treinar com o nosso time, que é da nossa faculdade. Sim, sim. Então, o meu time de vôlei, que é o que eu pratico, a gente treina durante a noite. E terça e sexta-feira eu tô lá. Agora, outras experiências, por exemplo, tem cinema, que é gratuito da USP, tem teatros, eles divulgam isso e você decide se você vai. Sim. Se você vai faltar em alguma coisa. Então, é muito um gerenciamento. Quando a gente entra na faculdade, principalmente eu que estou sozinha, é uma questão muito mais de tomar decisões adultas. Entendeu? Você vai ter que considerar se vale a pena faltar em determinada aula para ir ver um teatro da Alice no País das Maravilhas. Entendeu? Então, eu tenho que saber ponderar esse tipo de coisa. E às vezes vale a pena, às vezes não. Porque
outra coisa, esse bagulho de cotas de aula que você planeja suas aulas, tem muita gente, que até mesmo que eu conheço, que pensam que, eu vou entrar às 7 horas da manhã, vou sair, vamos supor, às 8 da noite, para terminar a faculdade, em vez de 4, 3 ou até 2 anos. Você pretende fazer isso? Porque, no meu ponto de vista, você está querendo apressar um bagulho que eu acho que não é bom. Eu acho que isso não é fácil de se fazer, em 2 sentidos. Quando você entra na universidade, você tem um período ideal, que seria a quantidade de anos que você pode se formar. Sim. E sim, você pode ficar mais anos lá, normalmente o dobro desse tempo. Para você se formar antes, você tem que conseguir entrar em disciplinas avançadas quando você não está tão avançado. No primeiro semestre eu acho impossível de alguém conseguir fazer isso, porque você já entra já com a sua matrícula já toda feita. Pelo menos eu que entrei na lista de espera não tive opção nenhuma. Aí pensa o seguinte, tem matérias que são requerimentos, então tipo assim, você precisa de outra disciplina para poder fazer aquela. Você não vai conseguir fazer essa antes de fazer a outra. Então, eu acho isso um pouco complicado. É possível? Sim, se o professor deixar e se você tiver uma matéria anterior para poder cursar fazer essa, entendeu? Agora, se eu acho que eu faria isso, jamais. No início, então, que é quando a gente mais tem disciplinas... eu acho que no início eu acho que é bem difícil, porque você também está conhecendo o que você tem que estudar, na minha opinião. Sim, sim. Porque é um bagulho muito novo. Você pode, vamos supor, ir para biologia e no primeiro semestre você está estudando um bagulho que não tem nada a ver com a biologia. E a não ser que você esteja, tipo, numa linha de familiar, que você já sabe o que é tudo, sabe? Pra mim não faz nenhum sentido você fazer um negócio desses. A não ser que você esteja também com muita pressa de se formar, gente. Que não tem necessidade, o mundo não vai acabar amanhã. Assim espero. Uma pergunta. Uma pergunta tanto da faculdade pública quanto para você próprio. Você não ficou nenhuma vez até agora em recuperação? Graças a Deus, não. Porque falam que a faculdade parece que sobrecarrega, porque o jeito de você estuda é totalmente diferente com o jeito que é a escola. É diferente. Os professores não vão ficar pegando no seu pé. Você que tem que controlar sua falta. Se chegar no professor e perguntar assim, quanto de presença eu ainda preciso ter, ele não vai saber te responder. É você que assina a lista, são poucos os professores que realmente fazem chamada. Então, é você por você. Você tem que saber o quanto você ainda pode faltar, você que tem que saber quanto que tem que entregar trabalho. O professor avisou, você faltou, pede pro seu colega, ele não vai ficar passando pra você, entendeu? Então, nesse sentido, assim, que você pergunta... Desculpa, qual foi a pergunta? Que foi, tipo assim, de recuperação, que todo mundo fica bem sobrecarregado com isso. Sim. Depende das faculdades. O que eu ouço falar é que as engenharias, a matemática, elas são mais pesadas. Elas são muito mais individualistas do que a ECA, que é a Escola de Comunicação e Artes, onde eu estudo. Lá não tem tanta prova, mas tem muito trabalho coletivo. Isso irrita alguns, claro. Mas quando tem prova, pega pra estudar. Porque não vai ser fácil, não vai ser moleza, assim, igual todo mundo acha que é. Uma última pergunta aqui. Sua sala, com o todo, você falou que não ficou de recuperação nenhuma vez, você tem competência de estudar, coisas do tipo, mas sua sala é coletiva? A minha sala é muito pequena, muito 15 pequena? Pessoas. Nossa. Tipo, isso daqui você não encontra nem, sabe? É porque, tipo, tem uma experiência da minha própria irmã, a faculdade dela, de veterinária, tem 60 pessoas. Sim, muita gente. E, tipo assim, sempre tem um pouco de caos com tudo isso, mesmo sendo uma faculdade que consegue dar aula com 60 pessoas, às vezes fica muito desaversas por lado. Criam-se panelinhas, né? Eu acho que isso é um movimento natural da sociedade e de você buscar algo com que você se identifica. E acredite ou não, mesmo numa sala pequena isso acontece. Então, por exemplo, meu grupo é praticamente todo mundo cota. Como? E tem um grupo que é praticamente todo mundo ampla concorrência. Significa que a gente não se dá bem? Não. Mas é um movimento natural da sociedade, sabe? A gente busca aquilo com que a gente se identifica. Então, como todo mundo ali das cotas se identificou com certas situações, a gente acabou virando um grupinho de trabalho, a gente faz aqui. Agora, o professor mandou a gente fazer dupla com quem a gente mal conversa. Tudo bem. Ninguém é isso fazer. Tem que fazer. Tô falando que isso vai acontecer em toda a universidade, não, tá, gente? Não acontece. Então, é porque tem essas desaversas muito grandes, mas então sua sala é 100%... É bem tranquilo porque, pensa, são 15 pessoas que escolheram um curso pequeno, pouco conhecido, e elas querem aquele curso, elas querem estudar aquilo.
Não, tá maravilhoso, na minha opinião. Pra mim tá perfeito também. Quer agradecer alguma pessoa? Eu agradeço muito aos professores, ao Carlos, que foi o meu tutor durante meus anos aí estudando. Obrigada, Carlos. É o Norton, né? Sempre um querido, me chamando para participar desse tipo de coisa aqui. Foi muito divertido. E eu gostaria muito de agradecer a minha mãe, que mesmo quando eu duvidei muito, ela confiou em mim. Sua família te deu apoio 100%? Não, você é louco. Eu cheguei lá em São Paulo, eu não tinha dinheiro para comprar nada. E minha mãe também não tinha como me sustentar. Então, durante os meses que eu não conseguia me sustentar e minha mãe também não, e ela fazia o possível, ela solicitava a minha família. Gente, vocês têm dinheiro aí para enviar? Minha filha está em São Paulo, a gente precisa ajudar ela. E eles mandavam. Nossa, essa família... Essa família é muito unida. Mas eu acho que é isso. O podcast foi esse. Obrigado por sua presença. Imagina, eu que agradeço. É isso, rapaziada. Tchau. Tchau, tchau.